Meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos ao Senhor por mais uma quarta-feira, mais uma oportunidade que Deus nos dá de estar aqui na sua presença para estudarmos a sua palavra. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 5. E tem muito conteúdo para esse capítulo. Eu receio que nós não vamos conseguir terminá-lo hoje, mas faremos o possível para isso. Antes de nós começarmos o estudo do capítulo 5, nós vamos revisar o capítulo de número 4, que foi o capítulo da última quarta-feira. Nós vimos dos versículos 1 a 11 a narrativa de Mateus acerca da tentação de Jesus. Nós vimos que o mesmo Espírito que no capítulo 3 veio sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, agora o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. A palavra tentado, ou tentar, como nós vimos aqui na quarta passada, significa experimentar com o objetivo de engodar, ou seja, de enganar. E Mateus nos mostra que a tentação de Jesus se deu ao final de um propósito de jejum de 40 dias. O texto diz que ao final desse propósito Jesus teve fome. E foi nesse contexto que Satanás se aproximou para induzi-lo. O intuito de Satanás com a tentação era fazer com que Jesus usasse o seu poder em benefício próprio. Mas nós vimos que a cada tentativa do diabo em tentar Jesus, Jesus se esquivava usando o poder da palavra. Ele dizia: está escrito. Está escrito, está escrito. E a grande lição que nós tiramos da tentação de Jesus é que ele venceu a tentação sem usar os seus poderes extraordinários. Isso nos serve de lição, nos mostra que nós, que servimos a Deus nessa condição em que nós estamos, temos o poder de, munidos da graça de Deus, vencermos também toda e qualquer tentação. Porque nós recebemos da parte do Senhor a capacitação para isso. Em Cristo fomos libertos do poder do pecado, fomos libertos da condenação e no futuro seremos libertos da presença do pecado. Então, quando nós dizemos que Cristo nos libertou do poder do pecado, nós estamos afirmando que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele não tem mais poder sobre nós. Isso significa que nós podemos vencê-lo. Nós podemos resistir à tentação e vencer a tentação, contando sempre com o favor de Deus. A tentação, como diz a palavra de Deus, é humana. O que é sobrenatural é o escape que Deus dá em cada situação de tentação. Dos versículos 12 até 22, Mateus passa a relacionar a comissão dos primeiros discípulos. Na ocasião em que João Batista estava preso, Jesus decide mudar para a Galileia a fim de dar início ao seu ministério público. Ele deixa em definitivo a cidade onde cresceu, que foi a cidade de Nazaré, para fixar a sua residência na cidade de Cafarnaum, que era uma cidade que ficava ali próximo do mar da Galileia, ou do mar de Tiberíades. E a mensagem que Jesus começou a pregar publicamente era a mesma de João Batista. Arrependei-vos, versículo 17,
Capítulo 4. Porque é chegado a vós o reino dos céus. Versículo 18, nós vemos que ele caminhava junto ao mar quando começou a comissionar os primeiros discípulos. Ele comissionou primeiro a Pedro e a André, que eram pescadores. E o convite de Jesus foi: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. O texto diz que eles imediatamente abandonaram as redes, deixaram o que estavam fazendo para seguir Jesus. Mais adiante, Jesus encontrou outros dois, que eram filhos de Zebedeu. Seus nomes, Tiago e João. O mesmo convite foi feito a eles. E eles, de igual forma, responderam positivamente ao chamado de Cristo. Deixaram tudo o que estavam fazendo e foram seguir a Jesus. E dos versículos 23 a 24, ainda do capítulo 4, nós temos Mateus declarando que Jesus percorria toda a Galileia. Galileia significa círculo. Era também conhecida como a Galileia pagã, porque estava rodeada pelos pagãos. Ao oeste da Galileia estavam os fenícios, a norte e em parte do oeste estavam os sírios e ao sul estavam os samaritanos. Eu citei aqui um adágio que havia naquele tempo, que dizia que a Judéia não dava em lugar nenhum, mas a Galileia dava em todos os lugares. Isso porque a região da Galileia era uma região de grande trânsito de pessoas e nações. E a Galileia tinha saída para todas as nações. Era um lugar estratégico. E por essa razão Jesus começa o seu ministério pela Galileia. E no versículo 23 nós temos Mateus mencionando o tríplice ministério de Cristo. Ele ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava todas as enfermidades e males entre o povo. Obviamente, a fama de Jesus começou a percorrer toda a região. O que ele estava fazendo começou a gerar grande repercussão. E as pessoas que sofriam de enfermidades e tormentos começaram a ser trazidas a ele. E o versículo 25 diz que uma grande multidão da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e de além do Jordão seguia também a Jesus. Chegamos no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. No capítulo 5, dos versículos 1 ao 12, nós temos as bem-aventuranças. O capítulo 5 marca o início do chamado Sermão do Monte. Daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre isso. E nos 12 primeiros versículos nós temos a relação das bem-aventuranças. Vamos ler, versículos 1 a 12. Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte. E assentando-se, os seus discípulos aproximaram dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, algumas versões traz o termo mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Como eu acabei de dizer aos irmãos antes da leitura desse texto, as bem-aventuranças marcam o início
do célebre Sermão do Monte, que também é conhecido como o Sermão de Ordenação. Sermão do Monte ou Sermão de Ordenação. Isso porque foi por meio do Sermão do Monte que Jesus confrontou os apóstolos recém-nomeados. Foi por meio do Sermão do Monte que Jesus mostrou a eles qual era a dimensão da tarefa que eles tinham à sua frente. Outros estudiosos chegam a chamar o Sermão do Monte de o compêndio da doutrina de Cristo. Outros chamam o Sermão do Monte de o Manifesto do Rei. E outros ainda chamam o Sermão do Monte de a Carta Magna do Reino. O versículo 1 do capítulo 5 que nós lemos diz que Jesus assentou-se e então os seus discípulos se aproximaram dele. Os rabinos daquele tempo costumavam se assentar quando o seu ensino apresentava um conteúdo de caráter essencial. Repito, quando o ensino de um rabino naquele tempo continha um conteúdo essencial de caráter fundamental, o rabino costumava se assentar para ensinar. Jesus sentou-se porque as suas próximas palavras aos seus discípulos recém-ordenados, os apóstolos recém-ordenados, apresentariam quais eram os princípios basilares do reino de Deus. Quais eram os princípios elementares, fundamentais, essenciais do reino de Deus. Jesus queria que os apóstolos ouvissem o seu ensino, aquele ensino do Sermão do Monte, como sendo o seu ensino oficial a respeito do caráter do reino. No versículo 2, Mateus nos diz que Jesus abriu a sua boca. É o mesmo que dizer que ele de repente elevou o tom da sua voz, porque queria ensinar algo de caráter fundamental. E do versículo 3 em diante, nós temos a menção ou a relação das chamadas bem-aventuranças ou beatitudes. O termo bem-aventurado, que era muito comum naquele tempo, se nós o traduzirmos de modo literal, nós teremos que bem-aventurado significa feliz é, felicíssimo, ou mais do que feliz é. E é importante nós entendermos, então, que as bem-aventuranças, elas não consistem apenas em afirmações, mas em exclamações que dizem que feliz é, quão feliz é, felicíssimo é. São exclamações voltadas não para uma esperança no futuro, mas exclamações voltadas para uma realidade do presente. Jesus não disse, feliz serão, que feliz será. Ele diz, que feliz é. Bem-aventurados são. Trata-se de algo presente. Felizes são hoje aqueles que têm ou desenvolvem as virtudes que ele vai mencionar agora. Primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, versículo 3. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua condição de completa miséria diante de Deus. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua insuficiência pessoal e sua elevada pobreza espiritual, que só podem ser supridas por Deus através de Jesus Cristo. Então Jesus está dizendo que feliz é, felicíssimo é,
Bem-aventurado é aquele que tem a consciência de que ele sozinho é insuficiente, espiritualmente falando. De que ele sozinho é pobre, espiritualmente falando. De que ele, espiritualmente sozinho, contém uma justiça que, por mais elevada que seja, não passa de trapos de imundícia. Feliz é aquele que tem consciência de que tudo aquilo que ele não é, Cristo pode dar. Tudo aquilo que ele não é, Cristo é por ele e atribui a ele. Feliz é aquele que sabe que, apesar de pobre, pode receber de Deus as riquezas de Cristo. Versículo 4, bem-aventurados os que choram. É óbvio que Jesus não está falando daquela pessoa que chora por chorar. Tem gente que chora por chorar. Tem gente que, se as coisas não fluírem como ele quer, ele chora. Se alguém eleva a voz, ele chora. Se alguém não cumprimenta, ele chora. Se alguém não faz caso, ele chora. Mas não é desse choro que Jesus está falando. A palavra choro aqui é mais forte do que o que nós podemos imaginar. Segundo estudiosos, a palavra chorar aqui é a palavra mais forte que poderia ser usada para choro. Trata-se de um choro em elevado grau de angústia, em elevado grau de dor. É como o choro de alguém que acabou de perder um ente queridíssimo. É um choro que advém da sensação de grande perda. Alguém existia e já não existe mais. O chorar nessa bem-aventurança, como eu tenho dito, não refere-se ao choro pelo choro. Não refere-se ao choro proveniente de uma angústia qualquer, de uma tristeza qualquer, de um sofrimento pessoal. Esse choro está relacionado a um profundo arrependimento decorrente da consciência inquestionável do pecado. Bem-aventurados os que choram a sua triste condição de pecado e se arrependem dos seus pecados. É desse choro. Porque diante de Deus, o choro válido é o choro que produz arrependimento. E bem-aventurados os que choram pelos seus pecados e se arrependem diante de Deus pelos seus pecados. Bem-aventurados são os que choram depois de terem sentido a profundidade do seu pecado. Depois de entenderem e tomarem consciência da gravidade da sua transgressão. Bem-aventurados os que choram nessa circunstância. Bem-aventurados os humildes, versículo 5. Algumas versões traz a palavra manso. A King James traz humildes, mansos. Nós temos duas linhas de interpretação para esta expressão, bem-aventurados os mansos ou os humildes. A primeira linha de interpretação é bem-aventurados aqueles capazes de se autodominarem. É importante nós observarmos que a figura dos humildes ou dos mansos nessa bem-aventurança não pode ser associada ao servilismo. Quem que é o manso na concepção do mundo? É o servil. É aquele que está sempre, sim senhor, sim senhora, estou aqui para servir, sou subserviente, estou aqui para fazer sua vontade. Mansidão não pode ser encarada nesse sentido aqui, nesse contexto aqui, como servilismo. Os mansos aqui, ou os humildes, não se refere àquelas pessoas que são muito passivas e pouco executivas. Pelo contrário, o termo utilizado para humildes ou mansos aqui é praus, no grego. E essa palavra significa aqueles que sabem irar-se,
na hora certa. Por isso, mansidão e humildade nessa bem-aventurança tem a ver com autocontrole, autodomínio, sabe irar-se na hora certa. Aristóteles, talvez os irmãos já ouviram falar sobre ele na escola, que foi um grande filósofo. Ele dizia que a virtude, ela está sempre entre dois extremos. Entre o extremo do defeito e o extremo do excesso. A virtude está no meio. Por exemplo, num extremo, segundo o método de Aristóteles para identificar a virtude, num extremo nós temos o esbanjador. No outro extremo nós temos o avarento. Esbanjador, avarento. Mas no meio nós temos o generoso. Seguindo ainda o método, nós temos no extremo a passividade. No outro extremo nós temos a ira excessiva. Mas no meio nós temos a mansidão. Então, segundo essa percepção de Aristóteles, a mansidão está entre a passividade e a cólera. A passividade e a ira descontrolada. Daqui a pouco eu vou falar de ira de novo. Domingo foi falado sobre ira, né? Vamos falar mais. A coisa é pior do que parece quando a gente fala de ira. Daqui a pouco a gente chega lá. Em síntese, então, os mansos ou os humildes são aqueles autocontrolados. Aqueles que encontraram uma posição de equilíbrio. Eles não se iram fora da hora. Não se iram pelos motivos errados. E a sua ira não está sem controle. Os mansos são aqueles que, seja no âmbito do temperamento ou seja no âmbito moral, eles mantêm-se no ponto de equilíbrio. A segunda linha de interpretação, aqueles que se tornam capazes de abandonar o orgulho e reconhecerem a sua debilidade e a sua necessidade de Deus. Bem-aventurados são esses. Eu não creio que uma interpretação ou uma linha interpretativa tenha de anular a outra, mas complementar. Na primeira linha de interpretação, nós vemos que mansos e humildes são aqueles que encontraram uma posição de autocontrole, um lugar de equilíbrio no temperamento, nos sentimentos, principalmente no que tange a ira. São aqueles que sabem agir de modo controlado, de forma mansa e humilde, agir na medida certa, sem destempero, sem descontrole. A segunda linha interpretativa, os mansos e humildes são aqueles capazes de renunciar ao orgulho pessoal e reconhecerem sua debilidade e necessidade de Deus. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Num primeiro plano, quem são esses? São aqueles que têm fome e sede da justiça de Cristo. São aqueles que almejam que a justiça de Cristo para a salvação lhe seja conferida por meio da fé. São aqueles que têm fome dessa justiça. Mas há um segundo plano dessa fome e sede de justiça. O segundo plano são aqueles que têm fome e sede por uma justiça interior. Como assim, Felipe? É aquela justiça voltada para a prática daquilo que agrada a Deus. Num primeiro plano, eu tenho sede e fome pela justiça de Cristo, para que o que Ele fez no Calvário, no meu lugar, me seja atribuído para a minha salvação. Segundo plano, tenho fome e sede da justiça, num sentido interior. Eu quero viver de modo a agradar a Deus. Quero viver de modo justo, moralmente, eticamente, no âmbito do meu caráter, em todas as esferas. Agora, há um terceiro plano. São os que têm fome e sede de justiça na esfera social. São aqueles que querem que Deus implemente a justiça num mundo de injustiças. Os irmãos estão me entendendo? Entendeu as três esferas, os três âmbitos?
Uma justiça, uma fome e sede para que uma justiça para a salvação seja aplicada. Num segundo plano, algo dentro. Uma fome e sede de uma justiça no sentido do viver justo, do viver para agradar a Deus. E num terceiro plano, fome e sede de justiça num sentido social, para que Deus implemente a justiça num mundo onde tanta gente é injustiçada. Bem-aventurados são esses. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos. A palavra usada para misericórdia aqui no grego, ela refere-se à capacidade de entrar na outra pessoa. Entenderam o nível de misericórdia que Jesus está falando? Assumir o lugar do outro. Bem-aventurados aqueles que são capazes de entrar na outra pessoa, ver com os seus olhos, sentir com o seu coração, pensar com a sua mente. Esse é o misericordioso, o que se coloca na pele do próximo. Os misericordiosos são aqueles que são capazes de criarem uma identificação com o outro, aqueles capazes de sofrerem junto com o outro, aqueles capazes de serem empáticos com o outro, simpáticos com o outro, aqueles capazes de se colocar na condição alheia. Esses são os misericordiosos. E se tem um lugar na terra onde a misericórdia precisa aparecer, é dentro da igreja de Jesus Cristo. É um lugar onde cada um de nós precisamos aprender a entrar no corpo do outro, no sentido de se colocar no lugar do outro. Imagine se nós nos colocássemos uns no lugar dos outros. Teríamos os problemas que às vezes nós temos como igreja? Nós teríamos problemas a nível de convivência? Não teríamos. Teríamos problemas de divisão na igreja? Não teríamos. Teríamos problema de contenda, de calúnia, de disse-me-disse dentro da igreja? Não teríamos, porque uns se colocam na pele dos outros. Bem-aventurados os misericordiosos. A Bíblia diz que Jesus sentia misericórdia pelas pessoas. É como se Jesus se colocasse no lugar delas. Ele movia-se de íntima compaixão. E quem sabe não é o que falta de modo considerável hoje na igreja. Quando eu falo igreja, estou falando da igreja de Jesus Cristo em todo o mundo. Nós precisamos ser mais empáticos. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro para tentar enxergar com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro, sentir com o coração do outro. Porque quando nós adquirimos essa capacidade, diante de Deus nós somos bem-aventurados. Porque é nesse lugar que nós temos de chegar, o da misericórdia. Os irmãos entenderam o que é misericórdia? Os não misericordiosos julgam, mas os misericordiosos tentam olhar na perspectiva de quem errou, para ajudá-lo, para fortalecê-lo, para levantá-lo, para restituí-lo à comunhão com Deus e com a igreja. Que nessa congregação, meus irmãos, nunca falte misericórdia. Amém, meus irmãos? Bem-aventurados os limpos de coração. O que significa a palavra puro aqui? Os puros de coração ou os limpos de coração. Significa sem liga, sem mescla, sem corrupção, sem adulteração. Quem são os puros ou os limpos de coração? Aqueles que são íntegros. Aqueles cuja motivação nunca vem misturada com a maldade, com o mal, com a corrupção, com a depravação. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores. Quem são os pacificadores? Num sentido vertical, são aqueles que receberam a paz de Deus e de Cristo. E que num sentido horizontal, são capazes de implementar essa paz na relação com o próximo. Quer que eu repita?
Quem são os pacificadores? Aqueles que receberam da parte de Deus e de Cristo uma relação de paz. E que por terem paz com Deus, conseguem implementar o mesmo nível de paz com os outros. Bem-aventurados os pacificadores. Tem gente que não tem essa virtude. Eu conheci ao longo da vida cristã muita gente que não tem essa virtude. Isso é muito típico da criança. A criança gosta de ver fogo no parquinho. Eu vejo lá em casa, os meninos têm um prazer de chegar, papai. Por exemplo, o Davi. O André fez isso. O Lucas fez aquilo. E quando eles me veem ficar nervoso com eles, né, chamando a atenção, sai dando risada. Ah, que benção, é isso aí. Meu pai tem que chamar a atenção mesmo. É tudo pecador. E quando eu fico em silêncio, eles ficam assim, tipo assim, e o que você vai fazer com a informação que eu te passei agora? Não vai fazer nada? E o mesmo acontece com o Lucas e com o André. O prazer deles é sair de onde eles estiverem para denunciar o erro do próximo, do outro. E é como eu tenho dito, os não pacificadores se comportam como crianças, eles querem ver a coisa pegar fogo mesmo e dar errado para o outro. Os não pacificadores, onde eles chegam, a coisa piora. Os não pacificadores, onde eles entram, se já tem uma faísca, aquilo vira um incêndio. Eles são como gasolina no fogo. Os pacificadores são o contrário. Onde eles entram, eles estabilizam o ambiente. Eles apaziguam. Eles estabelecem a paz entre as pessoas. Eles mudam a forma de agir e reagir dos outros e estabelecem uma nova perspectiva de relacionamento. Bem-aventurados os pacificadores. A Bíblia diz que Deus odeia aqueles que semeiam contendas entre irmãos. Quem são os que semeiam contendas entre irmãos? Esses? Ô Silvandira, eu vou te contar uma coisa, mas assim, é só para você. O irmão falou um negócio, eu tenho que te contar, só para te alertar. Mas não precisa discutir, não precisa brigar, não precisa levar no tribunal, na justiça, no pastor. Não, só quero contar para você. Aí começa. É mesmo, irmão? É. Desculpa, eu não queria te falar isso, mas falaram. Aí a mesma pessoa que falou do A para você vai falar, eu falei, a Silvandir, você precisa ver o que ela falou sobre a sua pessoa aqui, agora, há 5 minutos atrás. Irmãos, Deus odeia o que semeia contenda. É uma palavra forte, mas não vem de mim, vem da Bíblia. Eu estou querendo lembrar daquele texto de Provérbios, eu não estou conseguindo lembrar o endereço de 6 coisas que Deus odeia. Na verdade, Deus não odeia quem semeia contenda, a sua alma abomina quem semeia contenda. É mais forte do que odiar. Se um dos irmãos acharem, pode me falar aí para a gente ler rapidinho. 6 coisas que Deus odeia e a 7ª que a sua alma abomina. E a 7ª coisa que a alma de Deus abomina são aqueles que, ao invés de pacificarem a relação entre as pessoas, eles jogam gasolina no fogo para piorarem a relação das pessoas. Lê, por favor, irmã Roseli. Dá para ler? Está difícil de ler aí, né? Então lê. 16:6, Provérbios. 6:16-19, Provérbios.
Qual é então aquele a quem a alma de Deus abomina? O que semeia contenda entre... Está depois de quem comete um assassinato, para você ter uma ideia. Irmãos, não caia nesse erro, nunca na sua vida. Se você não pode se aproximar do seu irmão para falar algo de bom para ele, não diga nada que possa colocá-lo contra o outro. Por mais que você saiba, sim, de coisas que as pessoas ali à volta dele estão dizendo e estão afirmando, mas se isso vai colocá-lo contra esses outros irmãos, apenas fique em silêncio e ore para que Deus faça do seu jeito, do jeito dele. Porque a obra de Deus não precisa de gente que semeia contenda entre irmãos. Gente que fica colocando A contra B, B contra C, C contra D, D contra E. Esse é um comportamento que é inspirado pelo inferno e não por Deus. Os pacificadores é que são bem-aventurados. Nunca se esqueça disso. Os pacificadores é que são bem-aventurados. Se algum dia algum irmão te procurar para dizer, mas aquele irmão, mas aquela irmã, meu irmão, fique em paz, fique tranquilo, vamos orar por ele, vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia para com ele, que derrame de sua graça para com ele e que o ajude. Vamos fazer apenas isso. Esses são os pacificadores. Os não pacificadores, foi bom você ter falado nisso, porque eu também penso assim. Foi bom você ter dito isso, porque eu também não concordo. Você não está pacificando. Pacifique. Meu irmão, pode ser que essa pessoa seja tudo que você está dizendo. Pode ser que ela tenha todos esses erros que você relacionou. Mas eu quero te desafiar a comigo orar por ela a partir de agora, para que Deus a ajude. Está disposto? Está disposta? Você quebrou a coluna vertebral daquele maledicente. Seja um pacificador. Você chegou no ambiente, as coisas têm que melhorar. Chegou no ambiente, está pegando fogo, você tem que ser um extintor. Você tem que ser a mangueira do bombeiro, cheia de água para apagar tudo aquilo ali e estabelecer a paz de novo. Porque Deus está onde há paz. Você vê essas igrejas onde o povo está se degladiando, onde círculo de oração não conversa com jovens, que não conversa com adolescentes, que não conversa com o grupo das crianças, que não respeita os porteiros e que é uma relação de intriga, confusão. Você acha que Jesus está ali? Você acha que esse lugar é o lugar onde o Espírito Santo está e se manifesta? Não. Porque o Espírito Santo está onde há unidade, onde há pacificação, onde há paz. Você recebeu paz para com Deus? Sim ou não? Então seja um promotor da paz para com o outro. Nós poderíamos falar a noite inteira sobre isso, mas numa outra ocasião. Isso é tão importante, irmãos. Como a igreja de Jesus Cristo está, em muitos lugares, implodindo pela falta de pacificadores no seu seio. Tem igreja que Satanás não precisa trabalhar, não, irmãos. Você sabia disso? Você sabia que tem igreja que Satanás fica de braços cruzados? Porque a obra que deveria ser dele, os crentes já estão fazendo. Ele fica só acompanhando o movimento, de braço cruzado. Porque não precisa trabalhar, os crentes já estão trabalhando por ele. Não vamos trabalhar para Satanás, irmãos, vamos trabalhar para Deus. A confusão chegou até a gente, ela não pode passar da gente. A coisa ficou feia até a gente, chegou na gente, aquilo tem que ser resolvido, e da gente para frente tem que passar só a paz e a pacificação. Os irmãos entenderam? Amém. Versículos 10 ao 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. São aqueles que por causa da fé em Jesus, por causa do seu compromisso com Deus, por causa da sua relação de fidelidade com Cristo, acabam sofrendo, dentre outras coisas, perseguição. É natural que aquele que serve a Cristo em fidelidade sofra algum tipo de perseguição, em algum momento, em algum lugar. Paulo disse, aqueles que desejam viver piamente em Cristo
sofrerão perseguições. Já é uma verdade inegável. Se você serve a Jesus, você vai ser perseguido de alguma forma, até mesmo dentro da igreja, por pessoas co-irmãs. Mas bem-aventurado é você. Se essa perseguição vir na forma de insultos ou mentiras ou calúnias, sinta-se bem-aventurado. Se você é fiel a Jesus, se o que dizem a seu respeito não faz o menor sentido, e Deus sabe a verdade a teu respeito, então você é bem-aventurado. Estão perseguindo, caluniando, mentindo a seu respeito, mas você pode ficar em paz, porque quem tem de te conhecer, te conhece. Amém? Eu não me preocupo, quem tem de me conhecer, me conhece. É Deus. Ele me conhece. Desde antes de eu nascer. Quando meu pai e minha mãe nem sonhavam em se casarem, muito menos em terem filhos, Deus já me conhecia. A mesma verdade se aplica aos irmãos. Muito antes de você existir, Deus já te conhece. Quem tem de te conhecer, te conhece. O que nós temos de fazer, irmãos, não é preocupar com a nossa reputação. O que a gente tem de fazer é preocupar com o nosso caráter, com a nossa vida com Deus. Reputação, Deus cuida, na hora certa Deus dá respostas, na hora certa Deus expõe verdades. O que você tem de preocupar é em relação à sua vida com Deus, é a nossa vida com Deus. Jesus ainda diz que caso essas perseguições acontecessem por causa do seu nome, por causa da fé deles no seu nome, eles não precisariam se entristecer, mas eles deveriam, versículo 12, exultar. Deveriam se alegrar sobremaneira, porque esplêndida seria a sua recompensa nos céus. É nessa perspectiva que nós servimos a Jesus. Esplêndida será a nossa recompensa nos céus. Padeceremos por causa do nome de Jesus, em diversas circunstâncias. Mas grande será a nossa recompensa. Somos bem-aventurados. Versículos 13 a 15, vamos ler. Mateus fala sobre a identidade cristã. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de temperar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Depois de Jesus falar sobre quem são aqueles bem-aventurados no reino de Deus, dos céus, ou no seu reino, Jesus passa a falar da identidade dos discípulos. O que eles eram? O que nós somos enquanto discípulos de Jesus, enquanto igreja de Jesus Cristo. Jesus começa afirmando que eles eram, versículo 13, sal da terra. O que eles deveriam fazer nessa condição? Preservar. Essa é uma das funções do sal. Deveriam preservar o mundo da completa decomposição. Os discípulos, enquanto sal, deveriam representar o verdadeiro padrão moral de Deus. O verdadeiro padrão ético de Deus. O verdadeiro padrão de caráter de Deus. Outra coisa, como sal, a igreja, os discípulos daquele tempo e a igreja hoje, nós, a igreja de Jesus, devemos coibir não só a permanência, mas também o avanço de qualquer corrupção. Coibir a permanência e o avanço da corrupção. Trocando em miúdos, o que Jesus queria dizer quando qualificou os discípulos como sal, é que eles deveriam ser relevantes. Porque o sal na comida, quando tempera, é relevante. Pode falar.
Exatamente. O sal tem essa outra virtude. Ele produz sede. Bem lembrado. O cristão que é sal no mundo dá sede ao ímpio para que ele procure a Deus. Agora, que tipo de cristianismo o crente está vivendo hoje? Essa é a pergunta. Será que o ímpio é uma resposta que você dá para você mesmo e eu dou para mim mesmo? Será que o evangelho que às vezes nós vivemos, o cristianismo que nós vivemos, está dando sede nas pessoas? Quando as pessoas olham para mim, será que elas dizem, eu preciso procurar o Cristo do Filipe? Ou será que elas dizem, estou melhor onde eu estou? Já pararam para se perguntar? Quando as pessoas olham para você, se sentem inspiradas a mudarem de vida? Ou elas dizem, que bom que eu estou onde eu estou. Estou menos pior do que esse crente. Nós somos sal, meus irmãos. As pessoas precisam ter sede de Jesus quando colocadas ao nosso lado. No entanto, caso eles não cumprissem o seu papel, não funcionassem como deveriam, ou seja, não fossem sal e se tornassem insípido, Jesus é categórico ao dizer, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Isso fala de vergonha. Lançado fora para ser pisado pelos homens. Isso fala de condenação. O crente não pode deixar de ser sal. Jesus não está dizendo, é bom que você seja sal. Ele está dizendo, vós sois o sal da terra. Queiram ou não, gostem ou não, estão em Cristo, essa é a identidade de vocês. Vocês são o sal da terra. Agora Jesus vai além. Depois de falar que os discípulos são sal, versículo 14, Jesus diz que eles são também luz. Luz de onde? Do mundo. A luz, é interessante que na Bíblia é sempre associada à revelação. Sempre que a luz é usada na Bíblia, num sentido metafórico, ela alude a algum nível de revelação. Jesus, a luz do mundo, significa dizer que ele é a revelação de Deus dada ao mundo. O crente luz do mundo significa que ele é a expressão da revelação do Cristo enviado ao mundo para salvar o mundo. É por meio do crente que o Salvador é revelado. Entenderam? Porque somos luz? Porque é por meio de nós que Cristo se revela. A pergunta que eu faço na linha da primeira pergunta que acabei de fazer há pouco. Que Cristo as pessoas estão enxergando em nós? Que Cristo? O verdadeiro Cristo? O verdadeiro Salvador? Jesus é a luz, veio revelar o Pai, assim ao crente. Ele foi elegido por Deus no mundo para revelar Cristo aos pecadores. E a luz que nós irradiamos sobre o mundo, ela revela Jesus e é poderosa para orientar os ímpios que estão perdidos nas trevas. Não tem coisa pior do que estar em trevas. Eu preguei sobre essa mensagem tempos atrás, por isso não estou me aprofundando tanto. Não tem coisa pior do que estar em trevas. Você fica desnorteado, perdido, você não sabe se você está no caminho, se está fora do caminho, se você está num lugar seguro, ou se você está à beira do abismo. Você simplesmente não tem consciência da verdade das coisas. Mas quando há luz, há clareza na verdade. Você sabe o que está à sua volta. Você sabe o que você tem, o que está à frente. Você sabe o que está à esquerda, à direita, atrás, em qualquer lugar. Você sabe se está num lugar seguro ou num lugar perigoso. Se você está na rocha de uma montanha ou se você está na beira de um precipício. Porque você foi iluminado e você é a luz. Não tem coisa melhor do que estar na luz. Mas Satanás usa a estratégia das trevas para aprisionar os ímpios, para que ao entendimento deles a verdade nunca venha a resplandecer. Agora, quem vai servir de luz para mostrar a condição
errada em que os ímpios estão. Quem será usado para isso? O crente. O ímpio está cego, seu entendimento está cegado por Satanás. Ele está em trevas, mas o crente é aquele a quem Deus usa para se aproximar com sua luz junto ao ímpio, para que o ímpio veja, por meio do contraste, a condição de degradação em que ele está e de como ele precisa procurar ajuda em Deus. Mas tudo isso se dá por meio do crente que brilha. E a luz do crente tem que ser atrativa. Vocês já viram na roça, quando você acende a luz, não vê um tanto de mosquito, de inseto que fica rodeando a lâmpada? Aqui, tem um monte de inseto morto aqui em cima da lâmina, onde está a lâmpada. Porque a luz atrai. Em qualquer lugar onde há muita treva e onde há pessoas, acende uma luz, as pessoas correm para o lugar onde a luz foi acendida. Porque a luz atrai. Seja um instrumento de atração para aqueles que estão nas trevas. Quando Jesus diz que a nossa luz deve ser vista por todos, deve ser colocada no alto do velador, ele está querendo dizer que a nossa luz deve brilhar publicamente, como no caso de uma cidade que é edificada sobre o alto de um monte. Nosso brilho deve aparecer. Nosso brilho deve aparecer publicamente. Ele deve aparecer também particularmente, como essa candeia que é colocada no alto de um velador, dentro de uma casa. Resplandecendo publicamente como uma cidade edificada num monte, mas resplandecendo particularmente dentro de casa, como a lâmpada colocada no alto de um velador. É para isso que nós fomos chamados. Versículos 17 a 26. Nós temos o cumprimento da lei, que é Cristo. O cumprimento da lei é Cristo. Eu vou parar por aqui porque eu diria que a parte mais densa do capítulo 5 vem agora. Então não faz sentido nós começarmos e eu ter de parar no meio do caminho. Então vamos parar por aqui. Na quarta que vem, nós vamos do versículo 17 até o final do capítulo 5, permitindo o Senhor, onde Jesus vai falar sobre a lei eterna de Deus e o seu cumprimento, que é o próprio Jesus Cristo. E ele vai trazer uma interpretação muito mais aprofundada sobre alguns temas abordados na lei. Ok? 6 temas. Jesus vai falar sobre 6 temas, a começar pelo assassinato. E aqui nós vamos falar da ira. Ira. Então nós já começaremos praticamente falando dessa primeira ilustração, desse primeiro tema sobre o qual Jesus traz uma interpretação muito mais abrangente. E nesse tópico nós vamos falar muito sobre a questão da ira. Nesse texto Jesus fala de 3 tipos de ira. 3 tipos de ira. Então nós vamos abordar isso. Amém, meus irmãos? Amém. Alguma dúvida que os irmãos querem expor? Algum comentário ainda dentro do que nós falamos nessa noite? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu recomendo